Como esta oração liberta minha mente do caos da ansiedade. Você pode estar parado por fora, mas correndo por dentro. Sentado diante de uma parede, diante de uma mesa, diante de alguém, mas sua mente atravessando 1000 cenários ao mesmo tempo. Pensamentos que não pedem licença. Preocupações que entram sem convite. Imagens que você nem queria ver voltam, e você nem sabe por quê. E quanto mais você tenta se concentrar, mais tudo parece escapar do controle. Você já sentiu isso? Já se pegou tentando respirar fundo como se estivesse sufocando, mesmo com o ar ao redor? Já sentiu seu coração acelerado sem saber o motivo? Já tentou fechar os olhos para descansar, mas sua mente insistia em ficar acordada? Muita gente chama isso de ansiedade. Outros dizem que é apenas estresse. Mas eu quero te mostrar algo mais profundo. O que você está enfrentando pode ter um nome natural, mas existe uma raiz espiritual. Porque há momentos em que o problema não está apenas no cérebro, nas emoções ou nas circunstâncias, mas na atmosfera espiritual que se instalou na sua mente. Sim, existe um tipo de escuridão que não apaga a luz ao seu redor, mas apaga a paz dentro de você. Uma batalha que não se vê com os olhos, mas se sente com o coração. E muitas vezes, essa guerra acontece no silêncio. Você sorri por fora, mas dentro está cansado de lutar. Cansado de tentar vencer uma confusão que ninguém vê. Cansado de fingir que está tudo bem, enquanto sua alma grita por socorro. É como se pensamentos te perseguissem. Como se sua mente tivesse perdido o filtro e tudo entrasse de uma vez. Medo, culpa, lembranças ruins, previsões catastróficas, sensação de que algo ruim está para acontecer, mesmo sem motivo algum. E quanto mais você ora pedindo alívio, mais parece que a mente fica pesada, cheia, acelerada. Você ora com a boca, mas sente que Deus está distante dos seus pensamentos. E é aqui que começa a revelação que pode mudar tudo. Porque o que você está vivendo não é apenas uma crise emocional. É um campo de guerra espiritual onde o inimigo tenta dominar o seu território mais precioso, sua mente. A Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas como fazer isso quando os pensamentos parecem selvagens? Como dominar o caos mental quando ele já tomou conta? A resposta não está apenas no controle, está na libertação. Uma libertação que vem de uma oração específica. Uma oração que não é só palavra bonita, mas arma espiritual. Hoje você vai orar de um jeito diferente. Não como quem pede alívio passageiro, mas como quem exige território de volta. Como quem já não aceita viver em fuga mental, em prisão interior, em confusão constante. Essa oração não é um alívio. É uma guerra contra o que te atormenta. É um decreto de paz na alma. É uma convocação divina para que sua mente volte a ser lugar de descanso e não de batalha. Jesus está aqui. E ele vai tocar em áreas que ninguém vê. Vai ordenar silêncio onde há gritos, luz onde há trevas, ordem onde há caos. E quando você orar hoje, saiba, não é só você falando com Deus. É Deus falando com a sua mente, com autoridade, com poder, com amor e com libertação. O silêncio da mente em guerra. Existe uma realidade que poucos têm coragem de admitir, mas que muitos vivem em silêncio. Uma realidade onde o campo de batalha não está fora, mas dentro. Dentro da mente. Dentro dos pensamentos que se agitam quando tudo parece calmo por fora. Dentro das vozes que ninguém ouve, mas que você escuta nitidamente todos os dias. O nome disso, muitos dizem ser ansiedade. Mas espiritualmente é mais do que isso. É um território que o inimigo tenta ocupar quando percebe que sua fé está vulnerável. É um cerco invisível sobre a sua mente, disfarçado de pensamentos comuns. Você já percebeu como, de repente, sem motivo claro, um pensamento ruim entra e fica girando dentro de você, como um eco? Você tenta afastá-lo, tenta pensar em outra coisa, mas ele volta. Mais forte, mais insistente, como se quisesse convencer você de que é verdade. Pensamentos de incapacidade, pensamentos de medo, pensamentos de rejeição, pensamentos de fracasso, pensamentos de que Deus se esqueceu de você. E o pior
é que depois de um tempo, esses pensamentos começam a parecer normais, como se fossem parte de quem você é. Mas não são. Eles não nasceram em você. Eles foram enviados contra você. A palavra de Deus diz que o diabo é pai da mentira, e a forma mais eficaz de uma mentira causar dano é quando ela se disfarça de pensamento legítimo. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é seu. Nem toda emoção que aperta o seu peito nasceu no seu coração. Algumas são sementes lançadas pelo inimigo, esperando que você regue com preocupação, alimente com medo e permita que cresçam dentro de você. E quando crescem, se tornam fortalezas, prisões invisíveis dentro da mente. Você continua trabalhando, sorrindo, convivendo com pessoas, mas por dentro está preso. Preso em pensamentos que não param. Preso em memórias que doem. Preso em previsões que assustam. Preso em sentimentos que sufocam. O inimigo não precisa tirar tudo de você para te destruir. Ele só precisa ocupar sua mente, porque uma mente ocupada por pensamentos de derrota enfraquece a fé. Uma mente tomada por pensamentos de culpa paralisa a oração. Uma mente alimentada por medo bloqueia a esperança. E uma mente sem esperança entra em colapso, mesmo quando tudo ao redor ainda está de pé. Essa é a estratégia espiritual. É por isso que muitas pessoas vivem em tormento interno, mesmo quando têm tudo em ordem por fora. E quando o caos se instala na mente, a primeira coisa que se perde é o senso da presença de Deus. Você ora, mas parece que Deus está distante. Lê a Bíblia, mas as palavras não descem ao coração. Vai à igreja, mas sai com a mesma angústia. E começa a pensar que talvez o problema seja você, que talvez você esteja em pecado, que talvez Deus tenha se calado. E é aí que o inimigo tenta selar sua fortaleza mental com mais uma mentira, que Deus se afastou de você. Mas hoje, com toda a autoridade que a palavra me dá, eu te digo, Deus nunca se afastou de você. O que se afastou foi a sua paz, e isso pode ser restaurado. A confusão mental que te cerca não tem mais autoridade sobre sua vida, porque existe um nome que desfaz todo o laço, que quebra toda a cadeia e que expulsa toda a mentira. O nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que pensamentos também precisam ser confrontados, encarados, repreendidos. Não se trata de fazer força para pensar positivo. Trata-se de tomar autoridade espiritual sobre aquilo que invade sua mente. A sua mente é território sagrado. É nela que Deus fala. É nela que decisões nascem. É nela que sonhos são gerados. É nela que o Espírito Santo quer habitar. Mas se você não vigia, ela pode se tornar moradia de pensamentos impuros, negativos e destrutivos. Quantas vezes você já tentou explicar o que sente e não conseguiu? Porque o que você sente não é fácil de nomear. É um aperto no peito, um pensamento repetitivo, uma tristeza sem motivo, uma angústia silenciosa, um cansaço que o sono não resolve, um barulho mental constante. Mas tudo isso tem uma origem. Existe uma raiz espiritual que precisa ser arrancada, e ela não será arrancada com conselhos humanos ou frases motivacionais. Ela será arrancada com oração, com verdade, com autoridade. Porque o que o inimigo construiu em silêncio será desfeito em voz profética. A oração que será feita neste vídeo não será leve. Ela será confrontadora. Ela vai tocar onde dói. Vai expor o que estava escondido. Vai abrir espaço para que o Espírito Santo entre com cura, com luz, com descanso. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este vídeo, é porque o céu decidiu interromper o caos da sua mente com um decreto de paz. Deus vai restaurar seu equilíbrio, vai libertar sua alma da opressão que a cerca. E você não apenas vai dormir em paz, vai viver em paz. A partir de hoje, sua mente será lugar de presença, não de tormento. Lugar de refúgio, não de confusão. Lugar de promessas, não de pressões. Prepare-se. O inimigo tentou ocupar seus pensamentos, mas Jesus está vindo agora, com autoridade, para libertar sua mente do caos da ansiedade.
quando o inimigo ocupa nossos pensamentos. Há uma verdade espiritual que precisa ser entendida. A mente é o primeiro campo que o inimigo tenta dominar quando quer destruir alguém por dentro. Ele sabe que, se conseguir ocupar seus pensamentos, não precisará tocar na sua saúde, nem nas suas finanças, nem nas suas relações. Se ele paralisar sua mente, o restante vai sendo destruído pouco a pouco, como um castelo que desmorona de dentro para fora. E como ele faz isso? Ele não chega com gritos. Ele chega com sugestões, com pensamentos sutis, com dúvidas que parecem inofensivas, com vozes que se disfarçam da sua própria consciência. Ele entra devagar pela porta entreaberta da preocupação, pela fresta da distração espiritual, pela brecha de um trauma não tratado, pela janela da culpa. E quando você percebe, ele já está confortável dentro da sua mente, ditando pensamentos, acelerando emoções, distorcendo a percepção da realidade e criando dentro de você uma tempestade que não para. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: "As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo." Paulo não estava falando sobre pensamentos comuns. Estava falando de raciocínios espiritualmente distorcidos, argumentos mentais que se levantam contra a verdade, ideias que nos afastam da essência de Deus. Talvez você já tenha enfrentado esse tipo de pensamento. Aqueles que dizem que você não tem mais solução, que não adianta orar porque nada vai mudar, que Deus abençoa todo mundo menos você, que se algo ruim acontecer, a culpa será sua, que ninguém entende o que você sente, então é melhor se isolar. Essas mentiras ganham força quando não são discernidas espiritualmente. E quando você acredita nelas, sem perceber, está concordando com o inimigo contra si mesmo. Satanás não tem poder para ler sua mente, mas ele sabe como influenciá-la. Ele observa seus padrões, seus medos, suas feridas antigas. Ele sussurra onde sabe que dói. E se você não estiver alicerçado na palavra, começa a achar que esse sussurro é a voz da verdade. Ele não precisa mudar tudo ao seu redor. Ele só precisa distorcer sua percepção sobre o que está acontecendo. Porque quando a mente é vencida, o espírito se enfraquece. É por isso que a ansiedade espiritual é tão destrutiva. Ela não apenas gera sintomas emocionais. Ela desconecta a mente da confiança em Deus. Ela gera um ruído interno que te impede de ouvir a voz do Espírito. Você tenta ler a Bíblia, mas não consegue se concentrar. Tenta orar, mas sua mente foge. Vai para a igreja, mas sai igual. Fica preso em ciclos mentais de dúvida e medo. E aí o inimigo aproveita o cansaço da sua alma para sugerir o abandono. Não abandono da fé em palavras, mas abandono interior, onde a pessoa continua crente por fora, mas por dentro já desistiu. É aqui que entra a revelação poderosa do Espírito. Nem todo pensamento é legítimo, nem toda emoção é justa, nem toda culpa vem de Deus. Existem vozes que precisam ser silenciadas com autoridade, não com força humana, mas com oração guiada pela palavra, não com frases positivas, mas com decretos espirituais, não com distração, mas com confrontação. Quando você aceita todo pensamento como seu, você entrega seu poder espiritual. Mas quando você começa a identificar a origem do que te atormenta, você já está dando o primeiro passo para a libertação. E esse é o papel da oração que será feita neste vídeo: expor o inimigo dentro da mente e reordenar o território espiritual que foi invadido. A ansiedade espiritual não se vence com esforço mental, se vence com discernimento. E o discernimento começa quando você deixa de perguntar: por que estou sentindo isso? E começa a perguntar: de onde vem isso que estou sentindo? Porque o Espírito Santo revela o que está oculto. E quando a origem é exposta, a legalidade do inimigo é quebrada. Talvez a sua ansiedade esteja conectada a palavras que você ouviu na infância. Talvez esteja ligada a um abandono que nunca foi curado, a uma culpa que você carrega por algo que nem era sua responsabilidade.
Há uma frustração espiritual que nunca foi tratada. E o inimigo construiu um castelo mental em cima dessas feridas. Mas hoje, Jesus vai derrubar essas fortalezas. Pedra por pedra. Mentira por mentira. Pensamento por pensamento. E no lugar onde havia caos, ele vai plantar descanso. No lugar onde havia confusão, ele vai estabelecer direção. No lugar onde havia tormento, ele vai colocar a voz da paz. Porque o Espírito Santo não grita, ele sussurra. E para ouvir a voz do Espírito, você precisa silenciar as outras. E isso começa agora. Não apenas com boa vontade, mas com autoridade. Porque a sua mente não será mais território do inimigo. Ela voltará a ser território do céu. Sintomas da alma que está em guerra. Algumas guerras são tão silenciosas que nem mesmo quem as vive consegue explicar. E a ansiedade espiritual é uma dessas guerras. Ela não começa de repente. Ela se instala devagar, em pequenas doses de cansaço mental, em frustrações que você engole calado, em orações que parecem não passar do teto. Um pensamento aqui, uma tensão ali, uma inquietação que vai se tornando habitual. E quando você percebe, está vivendo em estado constante de alerta, mesmo sem motivo claro. É por isso que muitos não percebem que estão lutando contra algo maior do que imaginam. A ansiedade espiritual não grita, ela sussurra. Ela se esconde em gestos repetitivos, em rotinas sobrecarregadas, em falas como "tá tudo bem", quando tudo por dentro está desmoronando. Ela aparece quando você deita cansado e acorda ainda mais cansado. Quando você sorri no ambiente social, mas desaba quando está sozinho. Quando você consegue ser força para os outros, mas não encontra apoio dentro de si. Há sinais claros que muitos ignoram, mas que revelam que a alma está em guerra. Você já sentiu uma angústia sem nome? Já teve medo de orar porque sabia que se começasse a falar iria desabar? Já teve pensamentos acelerados demais para organizar? Já chorou sem entender por quê? Já ficou irritado com tudo e com todos, mesmo sabendo que não era culpa de ninguém? Esses são sintomas de um cansaço profundo, um cansaço que não se resolve com férias, nem com distrações, nem com frases motivacionais. Porque não é um cansaço do corpo, é um cansaço da alma. Muitas vezes quem vive essa batalha se sente culpado, porque acha que, se fosse espiritualmente forte, não estaria passando por isso. Mas a verdade é que até os gigantes da fé enfrentaram dias de colapso interior. Elias, o profeta que fez fogo cair do céu, pediu para morrer debaixo de uma árvore. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos repletos de desespero, dizendo que sua alma estava abatida dentro dele. Jó, íntegro e reto, amaldiçoou o dia em que nasceu. Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue em profunda angústia. Isso prova que não é fraqueza espiritual passar por tempestades na alma. A fraqueza está em esconder isso de Deus. E um dos sintomas mais cruéis da ansiedade espiritual é a sensação de que Deus se calou. Você tenta buscar, mas parece que Ele está longe. Você se ajoelha, mas sente que está falando sozinho. Você busca respostas, mas encontra silêncio. E esse silêncio machuca, porque você sabe que Ele pode falar, pode consolar, pode curar, mas por algum motivo parece que não está fazendo nada. E então vem o segundo golpe, a dúvida. Será que eu fiz algo errado? Será que Ele me abandonou? Será que não me ouve mais? O inimigo aproveita esse momento para lançar seus ataques mais perigosos. Ele sabe que a alma cansada se torna vulnerável, e uma mente vulnerável é mais propensa a acreditar em mentiras. Então ele começa a sugerir: você não é digno, essa oração não vai adiantar. Deus tem filhos favoritos e você não é um deles. Se você tivesse mais fé, não estaria assim. E sem perceber, você começa a carregar uma culpa que não veio do céu. Uma culpa que sufoca, que afasta, que bloqueia a graça. Mas ouça com atenção. A culpa que vem de Deus não oprime. Ela conduz ao arrependimento e à restauração. Já a culpa que vem do inimigo paralisa, isola e adoece. É uma culpa que não tem nome, que não aponta solução, que só pesa. E muitos estão vivendo com esse fardo há anos, achando que é normal. Mas não é.
Não é normal viver com medo de descansar. Não é normal pensar que algo ruim vai acontecer o tempo todo. Não é normal achar que Deus está sempre decepcionado com você. Isso não é normal. Isso é prisão espiritual. E se você se identificou com tudo isso, não é motivo para vergonha. É motivo para despertar, porque o Espírito Santo só expõe aquilo que ele quer curar. E se ele está revelando os sintomas, é porque a libertação está próxima. Essa oração que você vai fazer hoje não será uma oração superficial. Ela vai tocar em feridas antigas, vai mexer em lembranças enterradas, vai iluminar áreas escuras da alma, vai arrancar raízes de medo e culpa. Mas principalmente, ela vai abrir espaço para que você volte a experimentar a paz que excede todo o entendimento. Talvez você ache que perdeu a paz para sempre, que vai conviver com essa ansiedade até o fim da vida. Mas Deus não é um Deus que apenas consola. Ele restaura, ele reconstrói, ele reverte diagnósticos, ele cala vozes que te atormentam. Ele levanta quem já estava deitado dentro de si mesmo. Hoje, ele está te chamando para sair da caverna mental onde o medo te aprisionou, para sair do esconderijo onde você se recolheu por causa da dor, para voltar a confiar, mesmo que tudo ainda pareça fora do lugar. Porque a cura começa antes da mudança externa. Ela começa no invisível. Começa quando você diz: o Senhor entra na minha mente e faz morada. E ele vai entrar. E quando ele entra, nenhuma cadeia resiste. A oração que reorganiza o invisível. Agora que a raiz foi exposta, que os sintomas foram nomeados, que as mentiras foram desmascaradas, é hora de virar a chave. E não estou falando de um ato emocional. Não é sobre sentir algo diferente. É sobre tomar posse de uma verdade espiritual que muda a atmosfera dentro de você. Porque a libertação não começa quando a situação muda. Ela começa quando a sua fé decide não mais se submeter ao que o inimigo construiu na sua mente. A oração que você vai fazer hoje não é um pedido tímido, como quem implora por alívio. É um decreto, uma tomada de posição, um ato profético. Porque quando você ora como quem sabe que é filho, o céu se move com autoridade. E não é sobre palavras bonitas, nem sobre frases decoradas. É sobre identidade. Quando você ora como quem carrega o nome de Jesus, as trevas recuam, a confusão se desfaz e o caos perde seu domínio. Talvez você nunca tenha visto a oração dessa forma. Talvez para você, orar seja algo comum, rotineiro. Mas hoje, o Espírito Santo quer te ensinar que a oração não é apenas consolo, é guerra. Não é apenas diálogo, é confronto espiritual. E quem está em guerra não ora com medo, ora com autoridade. Quem está em guerra não sussurra para o inimigo sair. Ordena, repreende, anula, expulsa. Toma de volta o território que foi invadido. Sua mente é território de Deus. É lugar de revelação, de comunhão, de descanso. Não foi feita para ser morada de tormentos. Não foi criada para ser ocupada por dúvidas, medos e acusações. Deus criou sua mente para ser um jardim regado pelo Espírito. Mas se esse jardim foi tomado por ervas daninhas, chegou a hora de arrancar uma por uma. E você não vai fazer isso sozinho, porque quem peleja por você é o Senhor dos Exércitos. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir começa na mente, começa no pensamento que tenta se levantar e você decide não aceitar. Começa na lembrança que te puxa para baixo e você decide confrontar. Começa no medo que tenta te paralisar e você decide declarar a verdade. A resistência espiritual não é passiva, é ativa, é diária, é feita com armas espirituais e a oração é a principal delas. Hoje, você vai orar de um jeito que talvez nunca tenha orado. Não mais como quem mendiga por paz, mas como quem declara: a paz já foi conquistada por Cristo e eu tomo posse dela. Você vai orar com consciência de que existe um nome acima de todo nome, um nome diante do qual toda opressão se curva, todo tormento se desfaz, todo espírito de confusão perde a legalidade. E esse nome é Jesus. Não espere sentir vontade para começar. A fé não depende de vontade, depende de posicionamento.
O milagre não vem porque você sentiu força, vem porque você decidiu crer mesmo sem sentir. Porque a verdadeira oração não nasce da emoção, ela nasce da convicção. E a convicção que o Espírito quer gerar em você agora é simples e poderosa. Sua mente será liberta. Hoje, agora. Pela autoridade do nome de Jesus, prepare seu coração. Não é sobre volume, é sobre entrega. Não é sobre performance, é sobre sinceridade. Não é sobre quantidade de palavras, é sobre verdade. Ao orar, fale com Deus como quem abre um cofre trancado há anos. Fale o que nunca disse. Traga à luz o que estava escondido. Exponha o medo, a raiva, o cansaço, a dúvida. Derrame tudo, porque só aquilo que é entregue pode ser curado. Só aquilo que é exposto pode ser transformado. E quando você começar a orar, algo vai acontecer. Talvez não venha um arrepio. Talvez não tenha lágrima. Talvez você não sinta nada. Mas no mundo espiritual, o que está acontecendo será irreversível. Correntes vão cair, fortalezas vão ruir. O que o inimigo levou será restituído. Porque você não está apenas orando. Você está reivindicando o território da sua mente em nome do Rei dos Reis. Você vai declarar paz onde havia confusão, luz onde havia trevas, alívio onde havia peso. Vai declarar que sua mente não será mais terreno de batalha, mas altar de adoração. Que seus pensamentos não serão mais armas contra você, mas instrumentos de edificação. Que sua memória será curada, sua imaginação será purificada, sua mente será alinhada com o céu. Chegou o momento. A guerra silenciosa vai acabar. O tormento disfarçado vai perder força. A mentira antiga vai ser arrancada pela raiz. E a verdade de Deus vai preencher cada canto da sua mente. O Espírito Santo vai entrar onde mais dói. E o que era ruído vai virar paz. O que era confusão vai se tornar direção. O que era opressão vai ser libertação. Agora prepare-se. A próxima parte é o momento mais profundo. É quando tudo o que foi dito se transforma em oração viva. Não desligue, não distraia, não desista. A oração começa agora. Oração guiada. Jesus, liberta a minha mente. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora diante da Tua presença com toda a sinceridade do meu coração. Eu não venho com máscaras, não venho com palavras ensaiadas. Eu venho com o que sou. Com a mente cansada, com pensamentos confusos, com emoções embaralhadas, com medos que nem sempre consigo nomear. Eu não quero me esconder mais. Não quero fingir que está tudo bem quando, na verdade, estou em guerra dentro de mim. Senhor, eu preciso de libertação. E não uma libertação superficial. Eu preciso que o Senhor toque onde mais ninguém pode tocar, dentro da minha mente. Espírito Santo, entra agora no território da minha mente. Eu abro as portas. Eu te dou legalidade. Eu te convido a andar pelos meus pensamentos como quem caminha por uma casa que precisa ser limpa. Reorganiza o que foi bagunçado. Derruba o que foi construído fora do teu propósito. Expulsa toda presença estranha, toda influência que não vem de ti. Se houver fortalezas que o inimigo ergueu com mentiras, medos, traumas ou culpas, eu te peço, destrói agora. Pedra por pedra, lança por terra. Que nenhum pensamento que se levanta contra o teu conhecimento permaneça de pé. Em nome de Jesus, eu declaro agora que todo pensamento de morte, de abandono, de inutilidade, de fracasso, de acusação, de comparação e de condenação perca sua força sobre mim. Eu não concordo mais com essas mentiras. Eu cancelo, em nome de Jesus, toda palavra que ouvi e que ficou ecoando dentro de mim como se fosse verdade. Palavras que me diminuíram, que me feriram, que me marcaram, que se transformaram em vozes internas que me sabotam, que me fazem acreditar que não sou suficiente, que nunca vou mudar, que sempre estarei quebrado. Eu agora declaro, essas vozes não me representam, não fazem parte da minha identidade, porque minha identidade está em Cristo, e em Cristo eu sou livre. Senhor, visita agora as áreas da minha mente que ficaram aprisionadas no tempo, feridas antigas que eu nunca tratei, memórias que ainda doem, lembranças que ativam ansiedade, vergonha ou medo. Cura, Senhor.
Cura com a tua presença. Toca onde nem eu sei como tocar. Leva embora o peso que carrego em silêncio há tanto tempo. Liberta-me da necessidade de controle, da obsessão por prever o pior, da dependência emocional de pessoas, do medo constante de falhar ou de ser rejeitado. Eu não quero mais viver reagindo ao passado. Eu quero caminhar no presente com a mente livre, limpa e em paz. Espírito Santo, unge meus pensamentos agora. Ungue com óleo fresco, renova o fluxo da minha mente, que ela deixe de ser uma repetição de traumas e comece a ser um canal de revelação. Que ela seja treinada para discernir, para filtrar, para identificar a origem do que sinto e penso. Que a minha mente se alinhe à tua palavra. Que ela não se submeta às circunstâncias, mas se submeta à tua verdade. Que eu não seja guiado por impulsos, mas pela sabedoria que vem do alto. Restaura minha sensibilidade à tua voz, que no meio do ruído do mundo e do barulho dos pensamentos, eu consiga ouvir o teu sussurro dizendo: eu estou aqui. Senhor Jesus, eu te entrego também meu corpo, porque o que afeta a mente reflete no físico. Eu oro agora contra toda insônia, contra toda tensão muscular causada por ansiedade, contra palpitações, dores no peito, fadiga extrema, dores de cabeça, alterações digestivas, falta de ar, tremores e qualquer sintoma que a alma oprimida lançou sobre o corpo. Eu oro por cura física que nasce da libertação espiritual, que o meu corpo sinta a paz que vem da mente renovada, que eu durma em paz, que eu acorde com clareza, que eu viva com equilíbrio, que eu caminhe com propósito. Espírito Santo, sela agora esta oração. Eu não aceito que este seja apenas um momento emocional. Eu quero transformação real. Eu quero viver o que oro. Eu quero carregar esse ambiente de libertação para o meu dia a dia. Ensina-me a permanecer livre, a rejeitar o pensamento errado logo quando ele surgir, a resistir ao diabo com firmeza, a cultivar a presença de Deus na rotina. Eu consagro minha mente ao Senhor. Todo pensamento, toda imaginação, toda lembrança, todo plano, que tudo passe pelo teu filtro, que nada fique escondido, que nenhuma escuridão permaneça, que nenhuma prisão silenciosa continue existindo. Eu declaro agora, com fé, minha mente pertence a Cristo. Meus pensamentos serão alinhados ao céu. Minha memória será restaurada. Minha alma será nutrida pela verdade. Minha mente será lugar de oração, de descanso e de comunhão com Deus. O caos perdeu o domínio. A ansiedade perdeu espaço. A paz foi restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Quando a paz se torna hábito. Agora que você orou, agora que abriu sua mente e seu espírito para a cura, entenda algo essencial. A libertação não é um ponto final, é um ponto de partida. O que aconteceu aqui não foi apenas um alívio momentâneo. Foi o início de uma reconstrução espiritual dentro de você. Mas essa reconstrução exige continuidade, porque a paz que o Espírito Santo plantou na sua mente hoje precisa ser regada todos os dias com atitudes, escolhas e verdades. A mente que foi liberta precisa aprender a caminhar diferente. E isso começa quando você percebe que não pode mais viver no piloto automático. Você não pode mais deixar seus pensamentos correrem soltos, sem filtro, sem direção. Porque uma mente vazia se torna campo fértil para a dúvida. Uma mente desatenta se torna alvo fácil do inimigo. E uma mente ingovernada volta a ser prisão, mesmo depois da libertação. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer a partir de agora é desenvolver o que a Bíblia chama de renovação da mente. Isso não é um evento, é um estilo de vida. É treinar os pensamentos a obedecerem à palavra. É não aceitar mais como normal aquilo que antes te dominava. É perceber que a ansiedade não é sua identidade, que o medo não é sua voz, que a confusão não é sua verdade e que a paz não é um luxo. É a herança de todo filho de Deus. Comece o dia consagrando sua mente. Antes de pegar o celular, antes de abrir as redes sociais, antes de se afundar na rotina,
Separe 2 minutos para declarar: Senhor, guarda minha mente hoje. Guarda minhas emoções, minhas decisões, meus pensamentos. Que cada ideia que entrar aqui dentro venha de Ti. Pode parecer pouco, mas é essa entrega diária que constrói uma mente fortalecida, sensível à presença, firme diante das pressões. Aprenda a identificar quando algo está tentando voltar, porque o inimigo é persistente. Ele vai tentar retornar com os mesmos pensamentos, com as mesmas sensações. Mas agora você sabe que isso não vem de Deus. Agora você tem discernimento. E quando você percebe o ataque, você pode repreender antes que ele se instale. Você pode declarar a verdade antes que a mentira crie raiz. Você pode orar, mesmo sem sentir. Porque a oração não depende do ambiente externo, depende da consciência de quem você é em Cristo. Alimente a sua mente com a palavra, mesmo que seja um versículo por dia, uma promessa, uma verdade. Grave no seu espírito aquilo que Deus diz sobre você, porque quando o dia for difícil, quando a mente for atacada, você terá munição espiritual. Você não vai depender de motivação, vai depender de convicção. E a convicção sustenta quando o emocional falha. Escolha com quem você anda. O ambiente afeta sua mente. As conversas que você escuta, os conteúdos que você consome, as músicas que você ouve, tudo isso molda o ambiente mental em que você vive. E se você quer manter sua mente livre, precisa andar com quem também cultiva a liberdade, com quem também vive na presença, com quem te ajuda a manter os olhos em Jesus quando tudo à sua volta quer te puxar para baixo. E, acima de tudo, mantenha um coração sensível à presença de Deus, porque a mente liberta vive em paz quando o coração está ancorado em Cristo. Não é que você nunca mais terá dias difíceis, é que mesmo nos dias difíceis, você saberá onde está o seu refúgio. Mesmo quando pensamentos ruins tentarem voltar, você terá voz para dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me libertou, e eu não volto para a prisão de onde Deus me tirou. A paz de Deus não é ausência de problemas, é presença no meio da guerra, é descanso no meio do caos, é segurança no meio da dúvida. E essa paz agora habita em você. Foi plantada hoje e vai crescer, vai amadurecer, vai se transformar em uma mente firme, clara, descansada. Uma mente que não vive de medo, mas de fé, que não é guiada por pressão, mas por propósito, que não se perde nos ruídos do mundo, mas se ancora na voz do céu. Hoje, o Espírito Santo não apenas te libertou do caos da ansiedade, ele te chamou para uma nova caminhada, uma jornada de renovação diária, de intimidade profunda, de estabilidade emocional, de autoridade espiritual. E sempre que você sentir que está enfraquecendo, volte a este vídeo. Ore novamente, declare novamente, alinhe seus pensamentos de novo, porque a mente é como uma terra, precisa ser cuidada, regada e protegida. E você não vai fazer isso sozinho. O mesmo Espírito que te libertou agora vai te ensinar a permanecer livre, a manter a casa arrumada, a proteger o que foi conquistado, porque uma mente liberta é uma mente que ouve a voz de Deus com clareza. E quando Deus fala, toda a confusão se cala. Sua mente agora é solo santo, lugar de paz, território do céu. E isso não é só o fim de uma oração, é o começo de uma nova vida, chamado a ação emocional. Se essa oração falou com você, se essa mensagem encontrou áreas dentro da sua mente que nem você conseguia explicar, então saiba, isso foi o Espírito Santo te chamando para uma nova realidade. Nada do que você viveu até aqui foi desperdiçado. Cada lágrima, cada luta silenciosa, cada dia em que você sentiu vontade de desistir, tudo isso foi visto, foi contado, foi registrado no céu. E hoje o céu respondeu com libertação. Mas agora é a sua vez de responder. Porque essa libertação que você experimentou aqui precisa se transformar em semente para outros. Há milhares de pessoas vivendo exatamente o que você viveu. Pessoas que estão presas nos próprios pensamentos, tentando encontrar saída, implorando em silêncio para que alguém perceba sua dor. E você pode ser essa ponte.
Você pode ser a resposta da oração de alguém. Você pode ser instrumento de libertação. Por isso, não guarde esse momento só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando. Com alguém que te disse, não estou bem, sem saber explicar. Com aquele amigo que vive cansado. Com aquele familiar que carrega a ansiedade no corpo, mas não tem nome para a batalha que trava. Mande, envie, liberte junto, porque a mesma paz que te tocou aqui pode alcançar muitos outros. E quando você se torna canal, Deus te enche ainda mais. E se essa oração foi para você, diga isso, não apenas como forma de gratidão, mas como selo de fé. Escreva nos comentários, Jesus libertou a minha mente. Essas palavras não são apenas um comentário, elas são uma declaração profética. Quando você escreve, você sela. Quando você confessa, você fortalece. E quando você testemunha, você consolida o milagre. Você também pode deixar seu nome, seu pedido, sua história. Aqui não há julgamento. Aqui há intercessão. Há irmãos e irmãs em Cristo lendo cada palavra, orando por você, chorando com você, crendo com você. Porque nós somos corpo. E quando um membro sofre, todos sofrem. Mas quando um é curado, todos celebram. E hoje é dia de celebrar. Porque algo foi quebrado, algo foi restaurado, algo foi liberado. E se você deseja continuar essa jornada, se quer aprender a viver em liberdade todos os dias, a alimentar sua mente com a verdade de Deus, a transformar sua casa em ambiente de paz, então ative as notificações. Volte aqui. Ore comigo sempre que precisar. Há novos vídeos sendo preparados, novas orações, novas revelações. E você faz parte disso. Deus está levantando um povo que não apenas é curado, mas cura. Que não apenas é liberto, mas liberta. Que não apenas recebe, mas transborda. E você é um desses. A sua mente agora é solo fértil. E esse solo vai gerar frutos, frutos de paz, de equilíbrio, de sabedoria, de estabilidade emocional. Você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. Sua forma de ver, de reagir, de pensar, haverá leveza onde havia peso, clareza onde havia névoa, direção onde antes tudo parecia confuso. Porque a paz de Deus não vem apenas para te consolar, ela vem para te reprogramar por dentro. E quando os dias difíceis vierem, porque eles virão, lembre-se, você tem onde voltar. Essa oração está aqui para isso. Essa palavra está aqui como âncora. Reouça, reore, reative. Porque permanecer livre é uma escolha diária. E cada vez que você escolhe ouvir a voz de Deus e calar a confusão, o céu se aproxima ainda mais da sua realidade. Agora respire fundo. Sinta. Permita que esse momento te marque. Feche os olhos por um instante, não com medo, mas com entrega. E diga com fé, minha mente é de Cristo, minha paz vem do céu, e minha vida está segura nas mãos do Deus que me libertou. Jesus te ama, Jesus está contigo, e a sua paz já começou a reger sua mente a partir de hoje. Volte aqui sempre, ore sempre, crie o hábito, compartilhe o que viveu, e lembre-se, você não está mais sozinho. Deus está contigo, e nós também. Seja bem-vindo à liberdade.